Ela cuidou de seu irmão nas águas do rio Nilo, e essa personagem é uma das personagens femininas mais curiosas do Antigo Testamento, do livro de Êxodo, e seu nome é Miriam. Você já ouviu falar na história e nas origens de Miriam, a irmã de Moisés e Arão, filha de Joquebede e também de Anrão, da linhagem de Levi? Neste vídeo eu quero apresentar as origens ocultas e misteriosas da personagem Miriam, que é uma personagem feminina muito curiosa por ser também uma profetisa. Dito isso, fiquem com mais este vídeo do canal. Miriam era uma mulher da linhagem de Levi, da tribo de Levi, do povo israelita, e era uma mulher de origem semítica, de um povo semítico. Ela era irmã de Moisés, a irmã mais velha de Moisés, e também irmã mais velha de Arão. A maioria das pessoas acaba confundindo, achando que Arão é mais velho do que Miriam, e Miriam, no caso, seria a mais nova dos irmãos, mas na verdade Miriam é a irmã mais velha, a primeira filha de Anrão e Joquebede. O nome Miriam é um nome oriundo das línguas semíticas, mais precisamente, segundo alguns linguistas, da língua aramaica antiga. Sim, o nome de Miriam é um nome oriundo da língua aramaica antiga e provavelmente possui um significado que remete ao Senhor Yah, Maria ou Maria, também correspondente aí ao mesmo nome de Maria no Novo Testamento. Miriam e Maria basicamente seriam o mesmo nome, só que Miriam seria uma versão mais antiga do nome Maria. Outros dizem que o nome Maria ou Marian significaria basicamente também apenas o Senhor, ou simplesmente Senhor, ou muito provavelmente também, segundo outros, senhora, visto que o termo Maria ou Morió em aramaico tem o significado de senhor. Alguns outros intérpretes acabam colocando o nome Maria ou Miriam como significando amargura ou simplesmente rebelião, por conta de acharem que o nome é oriundo da língua fenícia, do hebraico, e fazem aí uma comparação com o Mara em hebraico fenício, mas na verdade é um nome de origem aramaica, visto que os próprios israelitas e também os patriarcas dos israelitas, como Jacó, falavam a língua aramaica. A história de Miriam, desde seu início, está entrelaçada com a história de seu irmão mais novo, Moisés, que veio se tornar o libertador do povo de Israel. Curiosamente, nós sabemos que foi Miriam, segundo a narrativa da história do livro de Êxodo, que cuidou de seu irmão durante a noite e basicamente durante a madrugada também, cuidando, olhando de longe para ver se nenhum crocodilo iria basicamente engolir aquele bebê que foi colocado num cesto ali de juncos nas águas do rio Nilo. O texto bíblico vai nos afirmar que Miriam foi muito importante para a vida de Moisés, por conta de que o próprio Deus colocou ela para cuidar de seu irmão mais novo, e foi ela também que chegou-se à filha de Faraó, a princesa do Egito, e então perguntou se ela precisava de uma ama de leite, e muito esperta, ela basicamente colocou a própria mãe, a mãe de Moisés, a mãe de seu irmão, para ser a ama de leite de seu irmão. Então a princesa, que é descrita e muito provavelmente foi a princesa Hatshepsut do Antigo Egito, ela simplesmente aceitou que ela chamasse uma ama de leite, e essa ama de leite chegou-se e era a própria mãe de Moisés. E ela pôde criar Moisés até mais ou menos ali os seus 3 anos de idade.
Quando Moisés cresce e completa seus 40 anos de idade, ele então vê o seu povo oprimido e reconhece as suas origens ancestrais de que ele não era um egípcio nativo, e então ele se revolta contra os egípcios a favor de seus irmãos semitas do povo israelita e também de outros povos semitas que estavam ali sofrendo, como os queneus. E então, o que acontece? Ele sai do Antigo Egito depois de ter matado um egípcio e então ele vai para a terra de Midian. O texto bíblico nos afirma então que os israelitas gemiam e clamavam por socorro divino, por socorro do seu Deus ancestral, pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que os salvasse e que os tirasse da terra do Egito. Muitos intérpretes, eles dizem que Miriam, ela teve um papel fundamental aqui neste clamor, juntamente com os anciões de Israel, com os anciões do povo de Israel na terra do Egito, e basicamente como ela é descrita como sendo uma profetisa, ela teve um papel muito importante aqui. Quando o libertador Moisés, enviado pelo próprio Deus, chega, ele institui também Arão para ajudar Moisés a falar com o povo e também para realizar os vários prodígios vindos do próprio Deus. Então são várias pragas e também a abertura do mar. As escrituras nos dizem que quando Miriam viu que os egípcios foram derrotados pelas águas do mar enviadas pelo próprio Deus e que Deus lhes entregava ali a vitória e finalmente a libertação da escravidão, então Miriam, ela simplesmente saiu dançando e pulando e tocando ali uma espécie de darbuká, uma espécie de tamborim, um instrumento muito comum entre as populações semíticas, o tamborim ou tambor, e ela chamou todas as mulheres ali para que a seguissem e dançassem e tocassem também vários tamborins juntamente com ela. Isso está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 15, verso 20 e versículo 21. Acompanhe. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres israelitas a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia, entoando, cantai a Deus, pois triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Neste versículo, além de ser uma mulher muito espiritual, como é descrita como sendo uma mulher profetisa, Miriam também é muito vista como se fosse uma líder das mulheres de Israel. E isso é aplaudido no livro de Miqueias, como sendo ela cotada como sendo uma das líderes do povo de Israel. Uma das líderes e libertadoras do povo de Israel. Miqueias vai nos dizer que Deus mandou Moisés, Arão e Miriam para serem os libertadores. Agora falando um pouco a respeito da vida pessoal de Miriam. A vida pessoal de Miriam nas Sagradas Escrituras é um certo mistério, até porque os textos eles não fornecem muitas informações a não ser de seus irmãos e de seus pais. Existem algumas pessoas que afirmam que Miriam ela não foi casada, mas existem historiadores antigos, inclusive do primeiro século, que afirmam que Miriam foi sim casada. Mas, afinal de contas, quem foi o esposo de Miriam? Segundo o historiador do primeiro século, Josefos, ela foi casada com ninguém mais, ninguém menos do que Ur. Isso tudo está descrito no livro Antiguidades de Josefo, no capítulo 3, no verso 54. Segundo o historiador Flávio Josefo, então, Miriam é colocada como sendo a mulher e a esposa de Ur, e, portanto, ela acaba sendo mãe de Uri e avó de Bezalel. Só fazendo uma observação aqui para todos vocês, não são todos que acreditam que Miriam foi realmente casada com Ur, visto que Ur era da tribo de Judá e Miriam era da tribo de Levi, ou seja, eles não podiam se casar porque as tribos não se casavam entre si. Apenas uma pessoa da tribo de Judá podia se casar com a pessoa da tribo de Judá, e assim sucessivamente entre as outras tribos. Porém, uma contradição aqui é que antes, ali na terra da escravidão no Egito, as tribos elas estavam um pouco misturadas entre si, visto que o próprio Arão não era casado com uma mulher levita da tribo de Levi, mas sim casado com uma mulher da tribo de Judá, Eliseba.
Ou seja, a contradição aqui, então, ela perde a sua força, visto que antes, na terra da escravidão, as tribos se misturavam. Logo após, quando Moisés e a lei chega, então, eles são basicamente ditos que é proibido o casamento entre pessoas de tribos diferentes, para preservar o nome aí dos filhos de Jacó. Mas sobre Miriam ter sido casada ou não, isso aí fica a critério de vocês analisarem, visto que alguns dizem que ela morreu solteira e sem filhos. As Escrituras Sagradas vão nos dizer que durante o período da peregrinação no deserto aconteceu um episódio um tanto estranho, visto que Miriam, aparentemente, segundo alguns rabinos e segundo alguns intérpretes também dos textos sagrados, ela cometeu uma espécie de preconceito contra a origem da esposa de Moisés. Exatamente, Zípora, a esposa cuxita de Moisés, era uma mulher oriunda da terra de Midian, e ela era vista ali como uma mulher cuxita. Apesar de seu pai não ser cuxita, mas sim semita, aparentemente a sua mãe, que não é mencionada nos textos, era de origem cuxita, visto que ela nasceu cuxita. Cuxita, ou Cush, basicamente significa preto ou preta e faz referência aí aos africanos vindos da Etiópia. Tanto é que o termo Cush significa também Etiópia. Esse episódio de Miriam e Arão criticarem Moisés por conta da escolha de uma mulher cuxita, uma mulher etíope para ser sua esposa, ele é mencionado em Números no capítulo 12, no versículo 1 até aproximadamente o versículo de número 16. Esse texto, essa narrativa do livro de Números, vai nos dizer que Deus acendeu a sua ira contra Miriam, principalmente contra Miriam. E apesar de Arão não acontecer nada com ele, Deus também ficou frustrado com Arão. Mas aparentemente o texto vai dizer que quem estava mais se questionando a respeito dessa questão da esposa de Moisés foi a própria Miriam, o que faz com que Deus se aborreça com Miriam e então coloque uma lepra em todo o seu corpo, que fazia com que ela tinha várias e várias espécies de chagas no seu corpo, uma espécie de lepra em todo o seu corpo. Apesar disso, Moisés, humilde, clama a Deus que liberte a sua irmã, e então Deus disse a ele que depois de 7 dias ela se curaria, mas aparentemente que isso aí seria uma espécie de castigo por conta de seu preconceito contra a escolha que Deus fez para ser a esposa de seu irmão Moisés. Depois dos 7 dias, Deus liberta Miriam de sua lepra e a cura. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo a respeito da história de Miriam. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.